Bom, eu estava verificando aqui a tabela do Brasileirão. Acabou o jogo aqui, Goiás 1, Fortaleza 0. Estava torcendo para o Fortaleza, ou então pelo menos para sair o empate, mas infelizmente o Fortaleza perdeu com um gol contra do jogador, o zagueiro português, um gol contra, e um jogo que o Fortaleza não jogou quase nada. Então, qual a situação do Bahia com isso aí? Com essa vitória do Goiás sobre o Fortaleza, o Goiás vai para 19 pontos. O Bahia, mesmo vencendo, vai para 18. Ok? Então, o Bahia não ultrapassa o Goiás. Mas a situação do Bahia não para por aí. O Bahia vencendo, ele pode superar o Santos, não na pontuação, mas no saldo de gol, caso faça gols, né? Vença, faça gols de fato. E aí pode ficar com um saldo de gol, por exemplo, a menos. Mas porque, por exemplo, o Santos tem -8 saldo de gols e o Bahia também tem -8 saldo de gols. Se o Bahia vencer, então diminui, né? Diminui o saldo negativo. Então o Bahia pode superar o Santos, empurrar o Santos para a zona de rebaixamento. O Goiás, o Bahia, mesmo vencendo, não ultrapassa o Goiás está com 19 pontos. Mas outro ponto, que não para por aí. O Coritiba vai jogar amanhã. Se o Coritiba vencer, o Coritiba ultrapassa o Bahia, ok? O Coritiba está com 14 pontos. Se o Coritiba vencer e o Bahia não vencer, o Coritiba ultrapassa o Bahia. Então, essa é a situação do nosso Esquadrão de Aço. Vamos falar mais sobre isso, essa situação dramática do Bahia, um jogo de 6 pontos, que é contra o América de Minas Gerais, um jogo que mesmo que o Bahia perca, o Paiva acredito que não cai, ok? Pode balançar, mas não cai, e essa é a situação. O Cadu Santoro já está, como diz assim, querendo também demitir o Paiva, mas olha só a situação. O Cadu Santoro, mesmo sendo o diretor de futebol, o Cadu Santoro não demite o Paiva, mesmo querendo, porque quem manda é o Grupo City, e acredito que o Fernando Soriano, por enquanto, não quer que se tire o Paiva. Bom, essa é a situação. Então, veja só as notícias que nós temos hoje, né? As notícias do nosso Esquadrão de Aço. Sozinho, olha só, sozinho, o artilheiro da Série A, o Tiquinho, tem quase o número de gols que o time do Bahia tem na Série A. Olha que coisa vergonhosa. Tiquinho Soares e Bahia, compare o desempenho do centroavante do Botafogo com o time treinado por Renato Paiva. É um fiasco, né? O Paiva é um fiasco. Bom, o Bahia fecha a semana de treinos para a rodada, você vai saber o provável time, ok? Você vai ver o provável time. Isso aí, vamos falar sobre essas notícias. O artilheiro sozinho, o artilheiro da Série A tem quase o número de gols do time do Bahia. E o Bahia fecha a semana de treinos para a rodada, você vai saber qual é o provável time. Antes, se inscreva, dê um like e ative o sininho para receber as nossas novidades, ok? Vamos então às notícias do nosso Bahia. Bom, antes de falar sobre essas duas notícias, o feminino Bahia joga pelo Baiano com transmissão ao vivo, né? Jogou e também goleou no segundo jogo aí do campeonato feminino. Bahia goleia mais uma vez na segunda rodada do Baiano feminino, ok? O Bahia goleou, a equipe tricolor chega a 13 gols marcados em 2 rodadas. Olha só. Então, aqui, ó.
O Bahia venceu mais com uma goleada no Campeonato Baiano Feminino. Pela segunda rodada da competição estadual, a equipe tricolor derrotou o Jacuipense por 5-1. Apesar do placar elástico, o Bahia saiu em desvantagem com um gol marcado por Nádia no final do primeiro tempo. Bom, então uma boa notícia aí, as meninas de aço, pelo menos no Campeonato Baiano, né, estão fazendo bonito. E outra notícia aqui também, o Bobô ele questiona a montagem do elenco. Precisamos de gente que faça gol. Não sei exatamente o que se passou com a diretoria do Bahia em não compreender isso, diz o campeão brasileiro de 1988 com o Bahia. Um dos maiores nomes da história do Bahia e campeão de 88, Bobô, deu sua opinião sobre a atuação da diretoria tricolor na segunda janela de transferência de 2023. Em uma publicação em seu perfil no Instagram, o ídolo tricolor e atual deputado estadual elogiou a vinda de Gilberto, mas questionou a falta de reforço para o setor ofensivo, grande problema do Bahia na Série A. Para ele, faltou chegar alguém para fazer o gol. O centroavante, né? Espero que vença bem para passar uma sensação mais confortável para o nosso torcedor. Essa janela que se abriu, o Bahia contratou alguns jogadores, o lateral direito Gilberto é um bom jogador, alguns outros eu honestamente não os conheço. O Léo Cittadini é um pouco mais conhecido, mas precisamos de gente que faça gol. Não sei exatamente o que se passou com a diretoria do Bahia em não compreender isso. Time que não faz gol, não vence jogo. Mas vamos dar o crédito aos que chegaram, que se incorporam aos demais e espero que mude um pouco a forma de jogar do Bahia. É o que a gente espera, estou confiando que vamos vencer esse jogo. Não é a primeira vez que Bobô fala publicamente sobre o elenco do Bahia em 2023. No mês de março, ele chegou a afirmar que o time que está aí é fadado a cair para a segunda divisão. Na ocasião, ele também falou que o treinador não deu liga. Enquanto Arthur Sala e Everton saíram do clube, o Bahia trouxe Rafael Ratão como único reforço para o ataque na janela de julho. Ratão tem 27 anos e atua nas pontes, podendo também exercer a função no centro do ataque. Em sua carreira, a temporada com mais gols foi entre 2021 e 2022. Primeiro marcou 3 gols em 9 jogos pelo Slovan Bratislava da Eslováquia. Em seguida, transferido para o Toulouse, anotou 13 gols em 28 jogos da segunda divisão da França. Na última temporada, 2022-2023, contribuiu com 6 gols e 4 assistências para o Toulouse na primeira divisão francesa e na Copa da França. Ok? Então tá aí, o Bobô também questiona o trabalho do Paiva e o trabalho da diretoria. Bom, vamos então à notícia, né? Vamos então, olha só, sozinho o artilheiro da Série A tem quase o número de gols do time do Bahia. Olha só a situação do Bahia. Tiquinho Soares e Bahia compara o desempenho do centroavante do Botafogo com o time treinado por Renato Paiva. O Bahia não marca gol há 3 rodadas do Brasileirão e tem o terceiro pior retrospecto ofensivo do campeonato. Com apenas 15 gols marcados em 17 jogos disputados, 1.530 minutos de jogo, todo o time do Bahia vê a aproximação do centroavante Tiquinho Soares em número de gols. O atacante botafoguense, artilheiro do Brasileirão, tem 13 gols marcados em 16 partidas disputadas com 1.323 minutos em campo. O número de gols do Bahia só não é menor do que o Internacional, que tem 14 gols, e do Vasco, que tem 12. Nas 17 rodadas da Série A, o esquadrão marcou gols somente em 11 partidas. Além disso, só marcou 2 gols em 3 ocasiões. 3-1 sobre o Curitiba, 3-2 para o Flamengo e 2-2 com o Cruzeiro. Já Tiquinho marcou gol em 9 dos seus 16 jogos e fez 2 gols na mesma partida em 4 rodadas. O Botafogo, com o time inteiro, já fez 32 gols e lidera o campeonato com folga. Então, isso demonstra aí o trabalho pífio do Paiva, ok? Bom, o Bahia fecha a semana, né, nossa principal notícia, fecha a semana de treinos para a rodada. O provável time você vai saber. Retorno de zagueiro titular é confirmado.
Atacante recém-chegado deve ganhar vaga na equipe. O Bahia concluiu a semana de preparação para o confronto contra o América Mineiro, marcado para domingo 6 às 18h30. Na véspera da partida, durante a manhã deste sábado, a sessão de treinamento foi iniciada com uma atividade técnica que envolveu passe de apenas um toque na bola. Em seguida, os jogadores trabalharam em um exercício de posse de bola, seguido por uma sessão tática na qual a provável formação titular foi escalada. No desfecho dos treinos, houve treino de situações de bolas paradas, tanto ofensivas quanto defensivas. Vale destacar que o atacante Biel realizou mais um treinamento individual no campo 2, avançando na sua recuperação. O provável time titular, em relação à partida contra o São Paulo, uma mudança confirmada é a volta de Canu ao setor defensivo, depois de cumprir suspensão. Já a maior dúvida está no setor ofensivo. Com uma posição totalmente aberta, Rafael Ratão deve pintar como titular pela primeira vez. Um provável time do Bahia é o seguinte: Marcos Felipe, Gilberto, Canu, Gabriel Xavier, então veja que o Vitor Hugo não está, e Matheus Bahia, e aí o Camilo Cândido, Acevedo, Rezende, Tassiano e Cauri, Ademir e Rafael Ratão. A escalação oficial será divulgada 1 hora antes da bola rolar e tem a publicação também aqui no SC Bahia, ok? Bom, o Rafael Ratão deve entrar como titular. O Bahia, então, nesse caso, o Paiva saca o Gilberto, o Mingote, o Vitor Hugo não vai, eu espero que ele seja relacionado, né, para esfriar a temperatura entre ele e Paiva também. O Canu volta à titularidade. Acredito que o Bahia não vai com um esquema de 3 zagueiros, deve ir com um 4-3-3, né? Ou 4-2-3-1, né? Mas acredito que não vai com os 3 zagueiros. Bom, a expectativa está com a titularidade do Rafael Ratão. E também eu espero que o Camilo Cândido possa ter uma oportunidade, pelo menos no primeiro ou segundo tempo, também para mostrar o seu futebol, que em poucos minutos que ele jogou, gostei de 2 lançamentos que ele fez, da visão de jogo. Acho interessante que o Camilo Cândido tenha chance nessa partida contra o Atlético Mineiro. Então, falando sobre essa não é Atlético não, é América Mineiro. Falando sobre essa partida contra o América Mineiro, esse é um jogo de 6 pontos, porque o América Mineiro tem apenas 10 pontos. Se o Bahia perder, é como se o Bahia, além de perder 3 pontos, o América avança com mais 3 pontos. Então, voltando ao que eu estava colocando no início do vídeo. O Goiás venceu, o Bahia não supera o Goiás mesmo vencendo. Fica a um ponto, né? O Goiás fica um ponto à frente do Bahia. E tem a questão, o Bahia vencendo pode empurrar o Santos para a zona de rebaixamento. Nesse momento, o Bahia tem 15 pontos, ok? O Bahia tem 15 pontos. Então, voltando aqui à tabela, o Bahia tem apenas 15 pontos, o Santos tem 18 pontos. O Bahia vencendo iguala ao Santos. E aí, o Santos tem o mesmo saldo negativo de gol, menos 8, do que o Bahia tem. Se o Bahia vencer, então pelo menos vai ter um gol, digamos assim, a menos. Digamos, se for 1-0, então o Bahia tem pelo menos um gol a menos. Então o Bahia pode empurrar o Santos para a zona de rebaixamento. A outra situação é que o Curitiba tem 14 pontos. Se o Curitiba vencer amanhã o Bragantino, e o Bahia não vencer, o Curitiba ganha a posição também do Bahia e empurra mais o Bahia para a zona do rebaixamento mais ainda. Então, esperamos que o Bahia faça por merecer nesse jogo e vença
e convença. Se for olhar para o Paiva, eu não tenho muita esperança com o Paiva. Confesso que eu não tenho. E também imagino que se o Bahia perder, o Paiva também não acontece nada com ele. Ok? Essa é a situação. Eu espero que esteja errado, que o Bahia vença o jogo, ok? E caso o Bahia perca, que o Paiva caia fora, que eu acho muito difícil, continuo dizendo, ok? É isso aí, inscreva-se, dê um like e ative o sininho para receber as nossas novidades e até o nosso próximo vídeo.